porque no final de 2016 foi prometido um presente de Natal. Eu quero que você explique essa história, se o escudeiro era realmente o presente de Natal que vocês pretendiam dar à torcida, e se não era, por que acabou sendo, e se isso acabou pesando pro próprio escudeiro, assim, vir com essa pompa de presente de Natal. Sim, aí foi uma das coisas que eu não tive autonomia no departamento. Infelizmente, isso não era a minha proposta ali de. Eu achava que a gente tinha que ter realmente uma referência para o clube. Eu acho que a gente impactava iniciar a temporada com um cara que fosse uma referência para o elenco. Mas aí meu pai, na época, com aquelas coisas dele lá malucas, uma das coisas que ele faltou é que ia ter um presente de Natal, ia ter um presente de Natal. E acabou que isso teve um impacto super negativo no início do ano ali. Deu mais trabalho para isso. Mas não era o que eu pensava, entendeu? A gente, na verdade, tinha essa filosofia de trazer um grande nome, que ia ser o Luiz Fabiano. Eu, inclusive, já estava conversando com o Luiz Fabiano há alguns dias. Mas a gente tinha uma peculiaridade lá de rompimento de contrato na China que não ia dar para anunciar ele. O Luiz Fabiano estava contratado antes do Natal, estava acertado com ele estava palavrado que ele viria para o Vasco. Só que a gente não podia anunciar isso por questões contratuais dele, que ele estava rompendo o contrato na China ainda. Então, aí teve-se a oportunidade do escudeiro. O escudeiro, na verdade, nesse ano eu tinha feito uma mudança no departamento, tinha trazido o Anderson Barros, que hoje até está tendo muito sucesso lá no Palmeiras, está sendo vencedor lá. Era uma proposta para o departamento, ele era um cara que eu entendia que podia seguir ali com a filosofia que eu queria, e ele era um nome de confiança dele, o escudeiro. O escudeiro era na verdade, quem queria mesmo esse jogador era o Anderson. Era tipo assim, tinha um jogador que era o jogador do Anderson para o ano, era o escudeiro. Só que, infelizmente, toda essa pressão de presidente de Natal, acho que influenciou demais no desempenho do escudeiro, e o escudeiro foi muito mal, né? São coisas que acontecem no futebol e a gente tem que ir consertando, tentando resolver. E bola pra frente. Contratações no futebol são muito complicadas. Às vezes você contrata um cara achando que ele vai ser a sua grande solução e o cara que vem ali no contrapeso acaba sendo... A gente tem o histórico aí do Juninho Pernambucano no Vasco. Acontece, futebol é assim. Mas eu acho engraçada essa história porque criou-se realmente essa expectativa, né? Eu lembro que todo mundo ficou atualizando as redes sociais meia-noite. A verdade era que a ideia era que exatamente isso mexesse ali com a ideia do meu pai na época, era essa. Só que as coisas às vezes caminham por porque o Luiz Fabiano estava muito bem encaminhado, entendeu? Ia ser o Luiz Fabiano, mas só que no meio ali de 5, 6 dias a coisa deu uma travada, então... E aí ele ficou naquela que a gente queria fazer era recuar. Era, não, vamos apresentar. E ele, não, mas eu já disse que ia ter, já disse que ia ter. O certo ali naquele caminho, que foi o que eu indiquei na época, era a gente convocar as pessoas e falar, ó, não deu certo, a gente vai ter que esperar mais um tempo, vai ter uma surpresa agradável no início da temporada, mas não pode ser anunciado no Natal. Não dava pro Papai Noel passar atrasado, né? Aí meu pai na época insistiu que não podia, mas quer fazer o quê? Ele era o presidente do clube, a gente tinha que respeitar. Cara, mas mesmo assim, o escudeiro sendo presente de Natal, não sendo presente de Natal, não sendo aí o que o torcedor esperava, tem um jogo muito emblemático, talvez seja o jogo da virada, assim, de chave pra levar o Vasco pra Libertadores, e o escudeiro tem participação direta, até quanto o Atlético Mineiro fora de casa, né? Tem, inclusive, ele dá assistência pros gols do Paulinho. Então o escudeiro era um cara muito bom profissional, trabalhava bem, um cara que vinha com muito boas referências, era um cara que tinha uma grande expectativa realmente dele ajudar, mas infelizmente as coisas, eu acho até que foi muito por essa pressão do presidente de Natal, a torcida já ficou naquela coisa de pegar no pé dele desde o início, porque, porra, não era o presidente que queria, não era... Então acho que ele foi já muito pressionado ali, avaliou, mas acabou que ele ajudou a gente. Não ajudou como a gente esperava, a gente achou que ele pudesse ser um jogador realmente de referência no elenco. Tanto que o Luiz Fabiano também acabou que não ajudou tanto como podia, entendeu? Apesar de ser um jogador fora de série, é um jogador e se esforçou muito, mas infelizmente ele, com problema de lesão, teve muito problema. Mas já ajudou a gente. Teve bons resultados, jogos importantes que ele definiu, mas não do tamanho que a gente esperava. Não teve aquele rendimento. E como é que foi ver a recepção que a torcida do Vasco fez pro Luiz Fabiano no aeroporto? Assim, foi realmente o impacto que vocês esperavam? Que parece que o Luiz Fabiano chegou, deu uma acalmada na maré do Vasco, né? Então, ali foi a demonstração de que foi a escolha certa, né? De referência. A gente queria exatamente isso. Queria alguém que fosse uma referência para o torcedor, alguém que chamasse o torcedor de volta para abraçar o time naquela campanha e tal. E o primeiro impacto que tem ali é que, porra, deu certo, fizemos a escolha certa.
Mas depois, ao longo do ano, as coisas até não foram tão boas como a gente esperava. Foram boas, eu não posso reclamar, mas acho que podiam ter sido melhores, entendeu? Se ele não tivesse sentido tanta lesão dele, acho que ele podia ter ajudado a gente mais. Eu acho que a gente não teria alcançado um resultado. A gente acho que não seria campeão brasileiro naquele ano, mas acho que a gente teria um desempenho melhor na Copa do Brasil. Apesar da gente ter saído num jogo que foi um escândalo e as pessoas não comentam. E no brasileiro, talvez a gente pudesse ter alguma coisa a mais. Apesar de que aquele brasileiro, as pessoas não lembram, mas a gente perdeu 6 manos de campo. A gente, por causa de coisa de incitação, de coisa de política de clube, que o departamento de futebol fica sujeito, e é um baque dali para o departamento e para o planejamento, né? E teve essa eliminação traumática na Copa do Brasil, porque a gente tinha muita confiança que a gente podia... Não, na verdade foi no ano anterior essa eliminação. Né? Que foi contra o Santos em casa, foi não no foi? ano anterior, eu tô confundindo até. A gente perdeu no ano anterior e nesse ano a gente perdeu também mal ali. Mas, cara, essas avaliações de atleta são muito complicadas, entendeu? É muito fácil a gente analisar depois, entendeu? As contratações do futebol, quando a gente analisa depois o que aconteceu, é uma maravilha. Aí é muito fácil, mas não existe ciência exata numa contratação de atleta. Você vê aí os maiores do mundo aí, Guardiola aí, que é tido como a sumidade em termos de futebol, ele erra demais quando contrata. Assim. Você pega ali, são dezenas de atletas, só que com muito dinheiro, contrata muitos, você acaba vendo pouco os que deram errado. É isso. Futebol é assim, é um atrás do outro e vamos ver. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.